Iniciando a partir de agora mais um programa, mais um podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael de Aguiar. Hoje estamos direto do auditório das rádios Rural e Rádio Cultura. Estou aqui ao lado do empresário João Rafael de Aguiar, de Daniele Souza, do Portal Nordeste 1, e também de Fernando Carvalho, que irá compor conosco aqui esta conversa. Nós vamos, a partir de agora, dar início a essa conversa com o empresário João Rafael. Empresário, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Conversa Séria. Eu que agradeço a vocês, a toda a equipe, né? E em todas as segundas-feiras nós estamos aqui tratando de alguns assuntos que interessam à população. Tenho recebido alguns comentários de alguns amigos, principalmente de internauta, né? Que sempre tem a oportunidade de participar, aliás, de ouvir e fazer seus comentários, então é muito bom. E além dos ouvintes da rádio que nos pedem que a gente comente alguns assuntos. Então hoje nós vamos fazer até um trabalho um pouco diferenciado para dar mais ênfase à conversa séria, repartindo entre os apresentadores, que são vocês, que os assuntos sejam bem debatidos, para que a população entenda mais. O senhor recentemente esteve fazendo uma viagem ao estado de São Paulo, a capital paulista, e com o objetivo de buscar novos postos de trabalho para a cidade de Guarabira. Que se deu, empresário, essa sua viagem, mais uma, né, das muitas viagens que o senhor tem feito ao longo da sua trajetória, da sua vida empresarial? Nós temos quase que uma obrigação rotineira de sempre viajar para participar de reuniões com os nossos principais fornecedores e também com clientes. Então nós tivemos a oportunidade de, em São Paulo, fazer uma visita ao Grupo Santista, que naturalmente em breve estará visitando também a gente aqui na cidade de Guarabira, e que eu já o convidei, inclusive o presidente do Grupo Santista, que é uma das maiores indústrias têxteis do Brasil, se não a maior, e ele já assumiu um compromisso de conceder uma entrevista à equipe das rádios Cultura e Rural e também do Portal Nordeste 1, quando aqui estiver na cidade de Guarabira. Os contatos foram muito bons, fechamos alguns negócios e estamos para ampliar cada vez mais o nosso quadro de trabalho, abrindo mais postos de trabalho, exatamente para dar uma ênfase maior àquelas pessoas que precisam de um emprego, que precisam de um trabalho, para cada vez se profissionalizar e se profissionalizar muito mais. Para dar continuidade a essa conversa com o empresário João Rafael, vou agora convidar para compor conosco aqui a bancada o nosso amigo Fernando Carvalho, que está à frente da gerência executiva da Rádio Rural de Guarabira, e que vai, portanto, dar continuidade a essa conversa ao lado de Daniele Souza, que também irá fazer alguns questionamentos aqui ao empresário João Rafael. Fernando Carvalho, seja bem-vindo, fique à vontade a partir de agora. Muito bem, abraçar aos nossos internautas, os ouvintes, né, das emissoras Rural e Cultura, e dizer que é uma sempre satisfação estar participando do podcast com o empresário João Rafael, que tem um conhecimento muito vasto. E eu aproveito essa questão do conhecimento muito vasto, talvez a política não tenha escolhido para que ele seguisse. Tem exemplo, por exemplo, do senador Beto Martins, que assumiu e está com todo o gás. E o senhor esteve na linha de assumir a senatória brasileira. O que é que faltou, seu João, para o senhor assumir um posto, né? O senhor não é senador, produz tão mais quanto um senador, está diariamente preocupado com a questão de emprego. O que faltou para o senhor assumir a senatória? Fernando, eu participei dessa campanha a pedido de um grande amigo, na época, então, o governador Cássio Cunha Lima. Ele me convidou para me compor a chapa com o Cícero Lucena, que hoje é prefeito da capital, e fomos à luta da eleição e Cícero saiu vencedor. Mas eu tinha a minha convicção de que eu estava apenas na condição de suplente. E Cícero está na condição de senador e ele tinha a obrigação de tirar o mandato conforme tirou e fez um trabalho muito bom. É tanto que a própria capital paraibana reconheceu o trabalho e o elegeu como prefeito da capital naquela época, quando ele foi candidato. Então,
eu acho que o nosso papel foi cumprido. Eu não reivindiquei, nunca solicitei a Cícero que me desse uma oportunidade, porque eu tinha minhas atividades empresariais e, aconselhado por alguns amigos que não deveria misturar a empresa com política, foi a partir daí que eu entendi que eu não deveria participar ativamente da política propriamente dita. Então, me coloquei sempre na posição de suplente, mas não solicitei em nenhum momento de Cícero que desse essa oportunidade. Para mim foi um motivo de alegria e de satisfação ter esse reconhecimento junto com a classe política paraibana, na época do PSDB, e chegamos à vitória com Cícero Lucena para fazer o trabalho que naturalmente o fez durante os 8 anos de Senado. Mas eu não tinha nenhum objetivo. O senhor acha justo ficar 8 anos no Senado com os suplentes que colaboram? Por exemplo, o senhor tem uma fatia empresarial, mas politicamente grande na nossa região, o senhor ajudou Foi justo essa... Eu acho que eu dei a minha pequena parcela de contribuição, mas eu reconheço que o titular, na verdade, para que foi eleito, foi o senador Cícero Lucena. Por isso nós tínhamos que respeitar. É evidente que se Cícero tivesse assumido um cargo no governo, ou uma secretaria, ou um ministério, teria que, por força de lei, abrir vaga para os suplentes, que no caso são 2. Ele até tirou uma licença na época para o nosso amigo Carlos Dunga, que era um dos suplentes, mas eu nunca reivindiquei essa posição a Cícero. Deixei ele inteiramente à vontade e fiquei satisfeito porque eu entendo que ele fez um trabalho muito bom como senador da República para o estado da Paraíba. O senhor faria esse caminho de volta, Dani? Pode entrar na conversa, Dani. Sim. Queria saber se ele faria esse convite, esse caminho de volta de ser suplente, né, um cargo importante nacionalmente. O senhor faria esse de volta? Olha, Fernando, eu lhe digo que eu não costumo dizer que faria ou não faria, porque depende muito das circunstâncias. Tem pedidos de pessoas amigas que você não pode recusar. Eu não posso dizer a você em qual circunstância ficaria ou não ficaria. O que eu posso lhe dizer é que eu não me arrependi em nenhum momento de ter participado daquela campanha. Mas as oportunidades, elas passam. Eu já fui convidado para ser candidato a deputado federal pelo, na época, o senador Ronaldo Cunha Lima, que deixou o Senado para ser deputado federal, e ele me convidou para formar uma chapa junto com ele, na condição de que ele não estava bem de saúde e que, se eleito fosse e eu ficasse ali pela suplência, ele me daria uma oportunidade. Eu conversei com a minha família e a gente entendeu que política não se mistura com empresa e nem empresa com política. Você tem que optar ou ser empresário ou ser político. Como a minha vida toda eu assumi esse papel de empresa e de sempre estar constituindo um posto de trabalho a mais para quem precisa trabalhar, eu optei por seguir a minha carreira tradicional, que eu já faço há mais de 50 anos. E aí, empresário João Rafael, dizer da satisfação mais uma vez de participar do seu podcast. Como o senhor acabou de falar, um convite de uma pessoa amiga não se pode recusar. Caso havendo novos convites de pessoas que são do seu ciclo de amizade politicamente, poderia haver uma confirmação de de uma nova introdução da sua pessoa no mundo da política? Olha, Dani, eu acho importante essas observações, porque desde a primeira conversa séria que nós tivemos nesse podcast, que existe uma insinuação para que eu, amanhã ou depois, possa confirmar se devo ou não participar de campanha política. Sim. Na minha concepção, eu já dei a minha pequena parcela de contribuição na política. Não pretendo mais, nem sequer colaborar com algumas pessoas que seja amigo ou parente ou familiar que queira entrar na política. Eu não quero participar de forma nenhuma. O meu caso é isenção. Unicamente no universo empresarial. Unicamente no universo empresarial. Eu tenho a maior satisfação de sempre viajar em busca de mais contrato, em busca de mais negócio, mas para ampliar esse quadro de empresa de trabalho que a gente tem. Isso, para mim, é muito realizador, é muito importante para a minha vida. E, seu João, nesse contexto político, eu gostaria de questionar sobre a questão da nossa política e do nosso sistema eleitoral. Contextualizando lá com a realidade lá da Venezuela,
o presidente Nicolás Maduro, ele falou em algumas matérias, vimos que ele falou que caso não ganhasse as eleições, poderia haver um banho de sangue lá. O nosso presidente rebateu falando que quem ganha, ganha, quem perde, perde, e aí quem perde poderia concorrer às próximas eleições. E como resposta, o presidente Nicolás Maduro disse que ele duvidou do nosso sistema eleitoral, citando que poderia não ser auditável. Como o senhor observa a segurança do nosso sistema eleitoral quanto às urnas? Dani, eu não conheço o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho muito importante pela a facilidade, pela agilidade que se tem. Antigamente se passava 3, 4 dias para apurar a votação numa cidade do porto de Guarabira. Hoje é muito rápido, é questão de hora. Então eu não acho que devemos dar um passo atrás. Eu acho que deve ser ampliado. Se existe hoje a informática muito moderna, para que você querer voltar atrás? Eu acho que eu não concordo com determinadas colocações, principalmente as pessoas que falam sem conhecimento de causa. Fala por falar, porque achou que devia dizer. Exato. Eu não concordo com isso, não. Eu concordo quando a pessoa fala com propriedade. E aí ele falou sem provas, duvidando do sistema eleitoral brasileiro, e como resposta, o Tribunal Superior Eleitoral falou que temos o maior e mais seguro sistema eleitoral do mundo, com 16 auditorias. Olha, o Maduro, todo mundo, toda a região, o Brasil mesmo sabe que ele é um ditador. E ditadura não é regime para ninguém. É preferível um péssimo governo num sistema democrático do que o melhor governo num sistema ditatorial. Ditadura significa tirar a liberdade das pessoas. E Maduro, o globo terrestre todo tem conhecimento de que ele é um ditador. Sim. E é um ditador sanguinário, vingativo, perverso. Então ele não tem moral de falar do Brasil em absolutamente nada, porque ele destruiu a Venezuela, que era um dos países mais bem-sucedidos da América do Sul. E rico em petróleo, né? E rico em petróleo. E daí, sim, pode continuar. Rico em petróleo e rico também em minério e em outras atividades. Ele destruiu. Então não se pode confiar naquilo que um cidadão que é destruidor, ele pode falar e o pessoal acreditar no que ele está falando. Exatamente, essa questão do acreditar. No nosso último num podcast, um dos últimos que gravamos, inclusive o senhor mencionou muito bem a questão da importância da imprensa em abrir os olhos da população. Então ele jogou esse comentário num momento muito importante aqui do nosso país, que são as nossas eleições municipais. Para quem não entende tanto, pode até duvidar dos resultados das nossas urnas. Não é isso? Mas veja bem, a eleição propriamente dita, que está agora a próximo dos 60 dias, né, a ser realizada, ela será muito bem conduzida, primeiro porque nós temos um sistema de justiça eleitoral muito forte no Brasil. Exato. Um país democrático como o Brasil tem uma justiça muito bem preparada, que é a justiça eleitoral brasileira. Além do mais, é o seguinte, a população por si só está muito bem informada, porque existe a imprensa, existe as redes sociais. Verdade. Que tem educado muito e conscientizado muito o eleitor. Então não é um cidadão ditador lá de fora que vem botar gosto ruim na eleição aqui, que isso não vai colar de jeito nenhum. Ele é que vai ficar desmoralizado já no próximo domingo, quando ele souber do resultado das urnas, e o caminho dele é asilo, ele tem que sair de lá ou então deve ser preso. Porque ditador não tem lugar em lugar nenhum para sobreviver. Ele tem que reviver o passado dele, somente. E agora nós estamos vivendo esse momento de fervura da política no Brasil com a eleição. O papo está eleição e está combinando porque eu quero perguntar. Qual a mensagem que o senhor passaria para os dois candidatos de Guarabira? Eu falo Guarabira, mas espelha-se pelo nosso brejo. Qual é a mensagem? O que é que o guarabirense está esperando do futuro administrador ou da futura administradora? Olha, na última quarta-feira foi realizada a convenção do União Brasil aqui, tendo como a candidata a prefeita a senhora doutora Léa Toscano, como vice o presidente da Câmara, Raimundo Macedo. Eu não sei, eu não tomei conhecimento, estava viajando, como nós já falamos no início, eu estava fora.
mas eu não tomei conhecimento até agora se houve a divulgação ou a distribuição de alguns folhetos, de algumas planilhas, com um programa de governo já para ser discutido com a sociedade. Se isso não aconteceu, fica muito difícil de qualquer cidadão dar uma opinião sobre o que vai ser feito, o que está sendo prometido, o que está sendo discutido, se assim não acontecer. Eu espero que tanto o candidato Ranieri Paulino quanto a candidata senhora Léa Toscano possa apresentar para a sociedade e discutir com vários segmentos um plano de governo que seja importante para o desenvolvimento do município de Guarabira. E, seu João, no último final de semana, inclusive, estávamos justamente falando sobre plano de governo. E o senhor fez uma observação muito, muito louvável sobre essa questão, que ainda há um déficit de planos de governo para as nossas eleições municipais. Com certeza, eu pelo menos não tenho tomado conhecimento. A preocupação dos candidatos hoje, na minha concepção, na visão de eleitor, apenas de eleitor, eu vejo que os candidatos estão mais preocupados em divulgar pesquisa do que divulgar um projeto de governo. Então isso não é bom, porque a pesquisa ela é uma oportunidade que se tem momentânea. Hoje, um resultado de uma pesquisa divulgada hoje pode não ser o mesmo resultado daqui a 30 dias. Exato. Tudo muda, principalmente quando começar o guia eleitoral, porque a região de Guarabira tem um diferencial de muitas regiões que o povo acredita muito no que sai no rádio, no que é dito no rádio. E o guia eleitoral aqui vai ser no rádio, todo mundo sabe que aqui não tem televisão. Então é no rádio. Então o eleitor vai ficar ligado, com certeza, nas propostas, porque não é só o guia, mas vem também aquelas divulgações foguete, né, dentro da programação, que o eleitor com certeza vai ouvir. Tem os debates, tem as entrevistas que naturalmente acontecerão, não só com Guarabira, mas com diversas cidades do Brejo Paraibano. É por isso que nós vamos conversar com a representante da Justiça Eleitoral de Guarabira para colher as informações necessárias e as autorizações dentro da legislação eleitoral para que os candidatos possam ter a oportunidade de conversar frente a frente com o eleitor, para que o eleitor possa entender qual que está melhor preparado para representar ou para administrar o seu município. O senhor é um homem que gosta muito de comunicação, tem 2 das maiores rádios da Paraíba, podemos dizer assim, e o senhor nunca fez uso pessoal. E como é que é para o João Rafael deixar espaço para partido A, B, C, D, diversos partidos dentro das suas empresas de comunicação, sem vetar ninguém, sem proibir ninguém, mas cada um dentro do seu tempo? Como é isso internamente? Fernando, eu entendo que nenhum cidadão, pessoa física, tem por direito a propriedade de uma emissora de rádio ou de televisão. Ele é apenas um concessionário. Ele recebe uma concessão outorgada pelo Ministério das Comunicações e aprovado também pelo Congresso Nacional para prestar um serviço à população. E não existe coisa melhor do que você dar oportunidade a todos os partidos. Você dá oportunidade àqueles candidatos majoritários, porque para vereador a gente não pode fazer essas entrevistas, porque são muitos candidatos, e naturalmente ia talvez penalizar alguns por não ter espaço para todos. Mas os candidatos a prefeito, naturalmente, vão debater aqui no auditório, se eles quiserem, vão ser convidados, e aqueles que aceitaram os convites, vai ter a oportunidade de debater com a própria população, ou explicar à própria população o que pretende fazer pelo município. Então eu me sinto honrado na obrigação de ter meios para, não só para os candidatos, mas para a população como inteiro, porque se nós trouxemos aqui um candidato e ele tem a oportunidade de expor suas propostas, suas ideias de governo, quem vai ganhar com isso é o eleitor. Ao mesmo tempo, empresário João Rafael, que suas empresas acabam colaborando com o conhecimento dos eleitores com relação às propostas, já que já falamos aqui que o senhor poderia afirmar se há realmente uma abordagem de propostas ou só uma corrida para ver quem é que está na frente? E não. Essa abertura das suas empresas para que as pessoas se sintam, abrir realmente, como eu falei antes, os olhos das pessoas quanto às propostas dessas pessoas ou não? Veja bem, Daniela, a imprensa ela tem liberdade
de perguntar e o entrevistado, ele tem o dever de responder aquilo que ele achar que deve. O que nós não podemos é fazer censura prévia. Agora, é claro e evidente que nós não podemos abrir os microfones para o eleitorado, porque naturalmente alguém vai descumprir a legislação eleitoral. E por respeito à legislação eleitoral, nós queremos conversar apenas com o candidato, falar de propostas. Sim. E se falar com o candidato A uma proposta sobre educação, e ele falar 10 minutos, por exemplo, quando entrevistar o outro candidato, vai falar também sobre educação e dar os mesmos 10 minutos a que ele pretende falar sobre aquele assunto. E assim sucessivamente. Eu acho que a democracia é bom por isso, quando todos têm os direitos iguais. Agora, Dani, aproveitando ainda dentro desse tema, o senhor não consegue ficar parado. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem sua: dê toda assistência a tal partido e faça o mesmo com o outro. Por que o senhor não tem intervalo na sua mente para pensar, para descansar, botar as pernas para cima? Inclusive, Fernando, eu estava, naquele momento que eu conversei com você, eu já estava de ida para o aeroporto. E ao chegar no aeroporto, eu comecei a receber mensagem do evento. E eu comecei acompanhando as mensagens, olhando as mensagens e sabendo que é uma obrigação da imprensa fazer a ampla divulgação sem puxar nem para um lado nem para outro. A imprensa é livre. Aparentemente, em alguns momentos, não é, porque nós dependemos de recursos de patrocinadores, não de políticos, mas de patrocinadores comerciais, empresariais, para movimentar os custos de uma emissora de rádio. Por isso que ela não é totalmente livre, porque se você muitas vezes tem uma opinião, mas se vai ferir um contribuinte seu, você tem que pensar duas vezes nesse sentido, ou pelo menos procurar conversar com ele para tirar todas as dúvidas, para que ele possa dar a versão daquilo que está sendo anunciado. Então a gente tem essa obrigação de ouvir todos os lados. Eu acho que isso é um papel fundamental da imprensa, porque eu considero a imprensa o quarto poder no Brasil. E se ela é o quarto poder no Brasil, ela é aqui em Guarabira também. A imprensa que se predispõe a fazer um trabalho sério, um trabalho limpo, sem nenhuma opinião particular de cada profissional, eu acho que se a gente consegue administrar um processo como esse, é muito importante para o crescimento da sociedade. Empresário João Rafael, saindo um pouco do assunto política e entrando para o ramo empresarial, quais as seus próximos passos em cidades aqui, ou alguma cidade que o senhor esteja prevendo para desenvolver um trabalho com pessoas daquela região? Veja bem, Dani, nem uma pessoa que produz, principalmente em linha de produção, como é o caso do ramo têxtil, pode instalar um núcleo de produção numa cidade se não tiver um apoio por parte do governo municipal, no sentido de dar prioridade ao sistema de ensinamento, à qualificação da mão de obra. Sim. Nós tivemos um contato com o prefeito de Sertãozinho, o senhor Antônio de Eloy, e ele se prontificou em preparar um local para instalar uma escola profissionalizante para costura industrial. E nós, de pronto, oferecemos um maquinário para fazer um convênio com a prefeitura por tempo determinado, para que lá tivesse a oportunidade dele contratar instrutor, dele contratar profissionais tipo mecânico para ensinar a mão de obra na cidade. Num compromisso de tendo mão de obra qualificada na cidade, poderemos no futuro instalar um núcleo produtivo naquela cidade. Eu acredito que o projeto está andando, estamos só aguardando a finalização da reforma do local onde eles estão preparando. Estando pronto, a escola vai ser instalada por conta única e exclusivamente da prefeitura de Sertãozinho. Não foi diferente também com Mari. O prefeito Antônio Gomes manteve um contato conosco, inclusive um dos seus secretários também, para que a gente pudesse fazer um projeto igual a esse lá na cidade de Mari. Ele já preparou o local, lá vai funcionar uma escola profissionalizante e, naturalmente, tendo a mão de obra qualificada, nós temos um compromisso de abrir um núcleo produtivo lá. Eu espero que em breve a gente já comece a funcionar lá, porque como lá já tem uma certa mão de obra qualificada, que lá funcionou por muito tempo a fábrica da Penalty, que é uma fábrica, uma indústria de calçado na época,
e tinha quase 200, era mais de 200 funcionários naquela empresa. Ao ser desativada, esses funcionários ficaram ociosos. Está sendo catalogado, vão passar por um treinamento nessa escola que está sendo montada. Quando receber os seus diplomas de classificação, naturalmente, tendo uma quantidade suficiente, nós pretendemos abrir de imediato um núcleo produtivo para lá. E aí, empresário, a questão do passo a passo, em não só abrir uma empresa, mas também fazer com que aquela pessoa se torne um profissional na área e, de certa forma, abrir um leque de possibilidades para aquela pessoa em outros ramos, quem sabe? Com certeza, Dani, porque você sabe que todo profissional que se profissionaliza, ele leva consigo tudo que ele aprendeu para onde ele for. Ou aqui, ou em João Pessoa, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Aonde ele chegar, ele é profissional naquela atividade. Seja no âmbito de costura têxtil, seja na qualificação de pedreiro, carpinteiro. Aonde você se profissionaliza, você leva consigo aquele patrimônio que você adquiriu. E a Prefeitura de Mari, ela se comprometeu de permanentemente manter essa escola, treinando cada vez mais pessoas para profissionalizar as pessoas. Claro que se essas pessoas não tiverem a oportunidade de trabalhar no nosso grupo, mas ficarão preparadas para trabalhar onde quiser e aonde tiver a oportunidade. Muito bem. Sr. João, muito obrigado por sua participação, assim que nos deixa muito atentos sobre diversos assuntos. É uma conversa realmente séria, porque soma não só para Guarabira, mas para a sua região, né, Dani? Então, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês e agradeço também aos internautas e aos ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Rural de Guarabira, e dizer que estaremos sempre à disposição para tratar de assuntos que interessem aos nossos ouvintes e aos nossos internautas, que interessem inclusive a população da região do Brejo da Paraíba. Um abraço, um bom dia e muito obrigado.